Paz e bem, Paz e seja bem. bem-vindo. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Bem-vindo ao nosso Instituto Compartilha. Bom. Boa tarde, Sandra. Olá, tudo bem? Prazer. Que é a Gestão de Saúde, Tudo Instituto bem? Compartilha. Nós somos uma instituição de saúde, assistência social, esporte, cultura, lazer, segurança alimentar, que vamos fazer 70 anos, se Deus quiser. E a gente desenvolve vários projetos para poder estar a E serviço toda a da- equipe aqui que trabalha aqui no Instituto. Aqui a nossa sede administrativa que é dividido por setores, né? Então nós Aham. temos aqui o setor de saúde, que são os projetos de saúde, contabilidade, departamento pessoal, RH, projetos, jurídico. Aí fora aqui tem a casa de comunicação. Paz e Bem. Isso. Fora que a sede administrativa, a gente tem o nosso centro social, que é a Casa Paz e Bem, que é o centro onde estão os projetos, de segurança alimentar e os projetos da área social também. Ah, tá certo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Alimentando Corações em mais um episódio Gente que Transforma. E hoje estamos aqui no Instituto Compartilha, ao lado de Frei Nailson, onde ele é o nosso convidado especial. Frei Nailson, muito obrigado por atender nosso convite, muito obrigado por abrir as portas para nós. E eu queria que o senhor pudesse dar as boas-vindas para as pessoas que irão nos assistir e também pudesse apresentar para o nosso público. Paz e bem, primeiramente, Paz e sejam bem. bem-vindos, né? É uma satisfação recebê-los aqui na sede do Instituto Compartilha. Eu me chamo Frei Nailson, eu sou membro da Ordem da Penitência de São Francisco de Assis, da obra COPE também do Estado do Ceará, e sou membro aqui do Instituto Compartilha, né? Eu atuo no programa Ceará Sem Fome, comunidade gerenciadora, né, na qual eu sou coordenador, e também na Casa Paz e Bem, que é um centro social que nós temos aqui de atendimento social e de saúde às comunidades que são assistidas pelo Compartilha. Sejam bem-vindos. Frei Nailson, sou um dos fundadores do Instituto Compartilha, da Casa do Paz e Bem. E como é que nasceu e surgiu o Instituto Compartilha? Quais os trabalhos que ele desenvolve? O Instituto Compartilha SAMEAC vai fazer este ano 69 Ah, anos. então já vai aí. Já é um instituto longevo, né? Nós somos a associação que fundou a Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Então a associação, a sociedade civil fundou a Maternidade Escola, doou para a Universidade Federal e fez a gestão dela por 50 anos aproximadamente. A partir de 2014, o Instituto ele se remodelou para um projeto de apoio à gestão de saúde, que é onde nós temos os nossos projetos também de sustentabilidade, e também enveredamos para outras áreas, né? Para a área social, para a área da segurança alimentar, para a área do esporte, da cultura e do lazer. O senhor falou que atua também no Ceará Sem Fome, que é um projeto do governo do Estado, em parceria com entidades da sociedade civil e que hoje fornece mais de 100 mil alimentações diariamente ao povo cearense. Qual é o seu sentimento de estar junto construindo esse projeto? É um sentimento de presenciar a providência de Deus diante dos seus filhos que passavam necessidade, né? Em relação ao enfrentamento da fome, nós do Instituto Compartilha, nós já vínhamos desenvolvendo um trabalho de segurança alimentar desde a pandemia, né? Na pandemia, junto à população de rua. Quando todos fizeram lockdown em suas casas, o povo da rua ficou no meio da rua. Desassistidos. Então, neste ano, no início da pandemia, o Instituto Compartilha, com mais outras entidades, foram para a rua para dar o atendimento a essas pessoas, de alimentação, de saúde, de atenção. E aí o Ceará Sem Fome veio com o edital, nós concorremos, porque já tínhamos experiência também na área de segurança alimentar, e é um projeto de governo que deveria ser de Estado, porque ele tem uma abrangência formidável, ele é simples o acesso à população, né? Porque as unidades gerenciadoras têm a exigência mais burocrática,
E as cozinhas sociais já não têm essa exigência tão burocrática e é realmente quem está lá na ponta, né, garantindo o direito à alimentação daqueles que mais precisam. Então, o Ceará Sem Fome hoje é um orgulho do nosso estado do Ceará, em a gente também estar nessa dianteira de tirar o Brasil do mapa da fome depois de alguns anos de atraso nas questões das políticas sociais e de garantia de direitos. Eu estive visitando, a convite do senhor, acho que mês passado, a Casa Paz e Bem. E lá a gente viu o trabalho que vocês fazem em pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na verdade, o que eu digo é que vocês levam também cidadania para as pessoas, resgatar a dignidade humana. Vocês têm muito trabalho com pessoas em situação de rua, né? Na ocasião você me apresentou, olha, aquela mulher ali, ela tem os filhos e mora, é desabrigada, não tem casa, e a gente está aqui tentando levar a cidadania através de projetos de capacitação profissional. E esse trabalho junto com essas pessoas com maior vulnerabilidade social, como é gratificante o senhor fez a opção religiosa de estar levando isso para as pessoas? Como religioso, eu me comporto como na história da igreja dos antigos padres operários. Não sei se você já leu a história dos padres operários na Europa, no pós-concílio, né? Onde os padres saíram das igrejas e passaram a viver com os operários, inclusive alguns trabalhando como operários. Como eu não posso trabalhar nas fábricas hoje, eu abracei para mim esse segundo chamado, que eu chamo assim, de viver no social. Então, como religioso, eu sou franciscano. Como cidadão, eu sou militante das causas sociais e dos direitos humanos. E eu sinto muito a presença de Deus em tudo isso que eu faço, porque fazendo uma leitura espiritual, se você pegar as bem-aventuranças, tudo que a gente faz no social está lá. Se a gente pegar o discurso do juízo final, está lá no social. Quando Jesus diz, eu tive fome, me deste de comer, né? Eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu, me vestiste, me atou. O social, para mim, particularmente falando, é uma causa de vida. E a Casa Paz e Bem, o Instituto Compartilha, materializa esse desejo do meu coração enquanto religioso e minha vontade enquanto cidadão também, de fazer com que aquela casa, ela acolha as pessoas e a gente oferte desde um prato de comida, a um atendimento social, de enfermagem, a uma qualificação, a uma articulação na rede de proteção, para que as pessoas tenham mais vida e mais dignidade, porque foi isso que Jesus disse aqui, para que todos tenham vida. E vida em abundância. E esse todos tenham vida passa pelas nossas mãos também, quando nós cuidamos daquelas pessoas. Quando eu cuido, eu acolho uma pessoa, eu não estou acolhendo só um corpo, eu estou acolhendo uma pessoa que tem uma alma, que tem um espírito e que precisa de amor, e de amor em atos, né? Que é o que a gente tenta fazer diariamente. Além do Ceará Sem Fome, tem vários projetos que o senhor já citou aqui, na área de esporte, na área de capacitação profissional, de atendimento psicológico às pessoas. E como é que é feito essas parcerias do Instituto? Como é que o senhor consegue, fora do Ceará Sem Fome, também tem doação de alimentos, que o senhor recebe, outros projetos, tanto da sociedade civil como de governo. Como é que é feito esse trabalho de doação que vocês recebem aqui? Isso, nós temos um setor, né, de captação de recursos, e aí esses recursos vão desde recursos financeiros até outros bens. E aí nós concorremos editais, a gente faz campanhas, a gente tem cadastro em bancos de alimentos, né? A gente tem uma parceria com o SESC, a gente tem uma parceria com o Mar Nutrição, a gente tem uma parceria com o PA Leite, e a partir da própria articulação do que já existe no poder público, mas também de doações, a gente consegue captar os recursos para os projetos. E nós também temos o nosso projeto de apoio à gestão de saúde, onde em alguns municípios do estado aqui do Ceará, a gente faz a gestão da saúde em apoio ao gestor local, e daí também a gente consegue viabilizar a nossa sustentabilidade.
Vocês fazem a gestão dentro do Ceará Sem Fome de um lote que é aqui na região metropolitana. Isso. De São Gonçalo, Trairi, o lote que vocês fazem a gestão. E trabalham diretamente com trabalhadores da agricultura familiar. Como é que é feito esse trabalho? As compras dos alimentos também é feito junto aos agricultores? Isso. O nosso lote 33 abrange 5 municípios: São Gonçalo, Paracuru, Paraipaba, São Luís do Curu e Trairi. Primeiro eu quero dizer que são cozinhas formidáveis. Eu acho que eles vão nos assistir e vão ver isso. Porque é um povo organizado, é um povo que faz o trabalho pelo social, porque o Ceará Sem Fome ele está dando certo porque ele tem a visão da alteridade do outro que tem que comer, mas também do ativismo social das pessoas que acreditam na transformação do mundo através da superação da fome. Se não for para isso, não tem sentido. E as nossas cozinhas, graças a Deus, as militâncias têm essa alma e têm esse perfil. Então, nós conseguimos colocar as cozinhas desses municípios e aí, a pedido do próprio edital e também da nossa primeira-dama, que é a nossa liderança geral no programa, a gente compra também da agricultura familiar. Por exemplo, lá na Paraipaba, nós temos a Associação das Mulheres Agricultores e Agricultoras de Paraipaba. Lá elas têm uma horta, né? Então a gente compra delas também, como a gente compra do Ipiranga também. E assim, nos próprios territórios, a gente também possibilita que o recurso ele circule no município, isso é muito bom, e também a gente poder valorizar o trabalho no campo. Então a gente compra da agricultura familiar, sim, porque também a gente acredita que eles são fundamentais para a superação da fome. A gente estava conversando aqui, pessoal, nos bastidores, né, da gravação, que eu também iniciei a minha militância nos pastorais de juventude dentro de uma paróquia, da paróquia São Pedro de São Paulo, que fica hoje Jardim Guanabara, mas na época Quitino Cunha, no novo desenho da distribuição dos mapas, acabou e hoje se tornou Jardim Guanabara. E essa paróquia, ela é feita toda a parte, a responsável são os padres da congregação da missão, que é muito parecido com a vocação dos franciscanos, a opção preferencial pelos pobres, a missão de a igreja em saída, a igreja mais enraizada. E o senhor também falou que passou também um ano sendo feito um trabalho vocacional, que confidenciou para a gente. Como é que foi esse trabalho? Eu tinha 17 anos, eu cuidava de um antigo pároco que já faleceu, que era doente, então eu e minha mãe dávamos um apoio a ele. Né? Onde era isso? Era na paróquia de São Pio X, Pan-Americano. E aí eu recebi uma visita de uns missionários de Nossa Senhora da Salete. E me encantei pelo trabalho deles e fui morar com eles. Lá conheci os franciscanos. Então passei. Aliás, os redentoristas, né? Não, paróquia, o redentorista é o bairro vizinho, o Rodolfo Teófilo. Nossa Senhora da Salete na Bela Vista. Na Bela Vista, né? Era o padre Nauri na época. Então o padre Nauri foi quem me ajudou, junto com o padre Juraci, a ir para o seminário. Mas lá são franciscanos? Não, são diocesanos. Inclusive eu cheguei a fazer o vocacionado diocesano, mas eu me encantei pelo carisma franciscano, né? Quando eu vi aquelas missões, quando eu vi aquele desapego, quando eu vi a opção pelo mais pobre, né? Porque São Francisco, o carisma franciscano, ele consiste na pobreza e não somente na obediência e na castidade, né? E a pobreza significa estar do lado do pobre, né? Através das missões que são realizadas. E assim eu fui, e assim eu fiquei, graças a Deus, como diz a palavra, até aqui o Senhor nos tem ajudado, né? Aí, hoje o senhor pertence a uma ordem franciscana. Isso. O senhor até mencionou que é da Providência. Ordem da Penitência. Da Penitência São Francisco de Assis. Como é essa ordem? Explica. Ela é uma ordem franciscana, fundada à época de São Francisco, e ela tem os graus, né? Tem o grau sacerdotal, o grau da vida consagrada, que são os religiosos frades, e tem os leigos consagrados. Então eu faço parte da ordem dos religiosos consagrados. Dos religiosos consagrados. Isso, Então nós temos algumas casas de formação
e o carisma de se dedicar à missão. Dentro do carisma, eu tenho essa minha prática profissional, né, porque eu sou dispensado para estudar e para trabalhar, e também para fazer as minhas missões. Geralmente, minhas missões eu faço no próprio trabalho social e também visito muitos hospitais abençoando os doentes. É uma coisa que o Senhor me chama também muito em particular, né, a estar com aqueles que são doentes e precisam do amparo espiritual. Esse programa a gente fez questão de gravar essa semana, até porque nós estamos na Semana Santa. Vai ao ar na quinta-feira santa, véspera da sexta-feira, da Paixão. E qual a importância da Semana Santa? Porque eu sou católico, como eu falei, sei que toda a minha trajetória foi dentro das pastorais de juventude, depois na pastoral operária, uma identidade muito forte com a Congregação da Missão. E eu vim de uma igreja em saída já com Dom Luiz Mochaider, que foi um grande pastor nosso aqui de Fortaleza. E era Frei também. Frei, exatamente, que era da Ordem Franciscana. E deixou muita saudade entre nós. Né? Apoiou várias lutas populares, fortaleceu as comunidades eclesiásticas de base. Como é que o senhor vê tanto a Semana Santa e a igreja nesse momento com o Papa Francisco à frente? O Papa Francisco ele trouxe um novo ar para a Igreja Católica, né? O carisma dele, o primado de São Pedro, ele mostra uma outra face do nosso soberano pontífice, né? Que é aquele que, para nós, ele é o Papa, mas conosco ele é um cristão como nós, né? Então, todos os dias rezo e peço orações pelo Santo Padre, mas ele tem um olhar muito carismático, muito humano e muito misericordioso do que é a Igreja de Cristo, né? Que vem se perpetuando desde os apóstolos. Em relação à Semana Santa, na liturgia católica, né, nós estamos na semana mais importante da fé cristã, porque é nessa semana que nós celebramos o Tríduo Pascal, que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né? O Deus que já se fez homem, habitou entre nós, nos ensinou a amar e nos provou que é o amor, né? Que é dar a vida pelo irmão. Então, a Semana Santa, que culmina no sábado de Aleluia, né? Com a vigília pascal e a ressurreição de Cristo no domingo, ela sela a salvação de toda a humanidade, né? O senhor falando isso aí, hoje, na sociedade que a gente vive, uma sociedade mercantilista, que tudo se transforma em consumo, em mercadoria. Então, eu vejo de uma maneira muito preocupante quando torna a Semana Santa como um feriado comum e que você ouve falar mais do Coelho da Páscoa do que do próprio Cristo, né? Essa coisa que as sociedades hoje capitalistas mercantilizam tudo se torna mercantil. E como é que o senhor vê isso, assim, em contrapartida a essa sua opção de uma vida religiosa, de tentar resgatar vidas, que é o que é mais importante? Eu vejo essa realidade com bastante crítica, porque o sistema capitalismo, ele sobrevive absorvendo e transformando o que ele puder em capital, né? Em consumo e em lucro. É basicamente isso. Então, ele vê nas datas celebrativas, como é a Páscoa, como é o Natal, um momento de mistificar em um sentido que seja voltado para o consumo. Na Páscoa é o ovo da Páscoa com o coelhinho da Páscoa. No Natal é o Papai Noel. Mesmo que para isso, e o sistema não se preocupa com o sentido ontológico, né? Com o sentido primeiro das coisas, não se preocupa que se vendendo ele vá desviar a atenção de Jesus Cristo na Páscoa, ou se vendendo no Natal de Jesus Cristo que nasce na manjedoura no Natal. Então, isso é uma das contradições do sistema capitalista, né? Ele absorve o sentido de tudo para que vire consumo, trabalho, né? Porque ele é produzido, né? Produzido por uma classe, inclusive, que é explorada, e lucro, né? Para quem é o dono dos meios de produção. Uma das
Uma das primeiras... Não compro ovo de Páscoa. Uma das primeiras encíclicas do Papa Francisco foi a Igreja em Saída, quando ele fala que nós, como cristãos, católicos, nós não podemos ficar presos aos templos, nem presos também a uma pauta só moralista. Nós tínhamos que viver o Evangelho como Jesus nos ensinou. Ir até as pessoas, conversar, principalmente aquelas pessoas que mais precisam da presença de Deus vivo. E nós vivemos, antes do Papa Francisco, uma pauta muito moralista, que veio com seu antecessor, e o Papa Francisco encontra muitas resistências ainda em alguns segmentos da igreja, justamente por ele pregar uma igreja que tem uma preocupação não só política, uma preocupação com o social, que é o básico. É inconcebível pensar o cristianismo se você separar a pessoa que passa fome e você não ficar sensível àquela pessoa que passa fome e minimamente dar dignidade àquela pessoa. E aí eu volto à pergunta. O pontificado do Papa Francisco, ela resgata essa igreja que ela se preocupa com o que o senhor falou, com o manifesto do cristianismo, que são as bem-aventuranças. Ali é um manifesto claro do que é o cristianismo na sua origem. E a gente vê ataques de todas as formas, de alguns grupos até dentro da igreja, ao Papa Francisco. Sim. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo com tristeza e com a falta de transcendentalidade do que é a missão da Igreja Católica, porque o Papa é o representante de Deus para todos os católicos, né? Papa. E nós sabemos que a Igreja, ela tem posicionamentos, né? A Igreja, ela tem a Sagrada Tradição como fonte de revelação, a Sagrada Escritura como fonte de revelação e o Sagrado Magistério. O Sagrado Magistério é a unidade do Papa com os seus bispos. É claro que nós vamos ter pontífices com posicionamento mais conservador, vamos dizer assim, e outros não. Mas nenhum deles fere a essência da fé cristã. Porque, por exemplo, o Papa Francisco, ele prega a igreja de saída. Nós já temos a Rerum Novarum, que é a encíclica da doutrina social da igreja, há séculos, que prega também o social da igreja. Então, eu acredito que essas questões, em um dado momento, o apelo do mundo contemporâneo, ele vai ser diferente. E a resposta da igreja tem que ser diferente, porque os tempos mudam, entendeu? E o Papa Francisco, ele tem feito um esforço, às vezes incompreendido, de levar a igreja a dar respostas para o mundo de hoje, sem a igreja deixar de ser o que ela é, entendeu? Então, encontra resistências, encontra incompreensões em parte do clero e em parte da sociedade, mas o importante é que o Papa, escolhido pelo Espírito Santo, está cumprindo a missão dele. Por ele devemos rezar e com ele devemos estar. Voltando aqui para o trabalho social do Instituto Compartilha da Casa Paz e Bem, quantas famílias são atendidas através dos projetos? Eita Jesus! Vamos lá. Nós atendemos nos projetos de segurança alimentar, nós atendemos na Casa Paz e Bem, o Ceará Sem Fome. Nós temos, além de nós sermos unidade gerenciadora, ou seja, nós além de coordenarmos 5 municípios as cozinhas, a gente tem a nossa cozinha da Casa Paz e Bem, que é a cozinha que já existia até antes do Ceará Sem Fome. Então, considerando os projetos de segurança alimentar, nós atendemos diariamente cerca de 1.200 pessoas. Por quê? Porque eu atendo na Casa Paz e Bem e o Instituto nós atendemos em comunidades com o projeto Sopa Amiga em parceria com o SESC. Então, hoje mesmo tem comunidade recebendo sopa para distribuir para as pessoas. Então, nós na área de segurança alimentar, é aproximadamente essas pessoas, aí nós temos os atendimentos da assistência social, da saúde, da masoterapia, né? E do leite. Então, diariamente são mais de 1.000 pessoas atendidas socialmente pelo Instituto Compartilha. Chega a aproximadamente 1.500 pessoas. E o bom é que o atendimento ele é descentralizado, ele é na Casa Paz e Bem,
e ele é nas 20 comunidades que nós damos assistência social através dos projetos e dos nossos parceiros que, graças a Deus, nos ajudam para a gente garantir... Esses acompanhamentos, eles sim, tem o acompanhamento mais imediato, que é a distribuição de alimentos. Essas famílias, de alguma forma ou de outra, são acompanhadas para que possam, por exemplo, como governo, a preocupação do governo, eu distribuo o alimento, mas vou tentar capacitar aquelas famílias, aquela pessoa que é atendida, para que ela tenha uma profissão e depois ela possa ter as coisas de comprar. Tem esse acompanhamento? São. Por exemplo, na nossa parceria com o SESC, a gente tem o Sopa Amiga. No Sopa Amiga a gente cadastra os usuários e agora eles vão receber o projeto Baião Social, que é aquele projeto de capacitação e de qualificação. Na Casa Paz e Bem e também no Ceará Sem Fome, as nossas cozinhas da mesma forma. Algumas cozinhas sociais, só na pessoa já ter recebido a comida no interior, ela conseguiu procurar um emprego, ela teve chance de alimentar, de procurar uma melhoria de vida. Então, só para você ter uma ideia, nas nossas cozinhas, a gente teve umas 50 substituições porque a pessoa não precisou mais. Isso é muito bom, isso é formidável. E não precisou mais porque conseguiu um trabalho, porque conseguiu um curso. Então, esse é o sentido de qualquer trabalho social, né? Garantir que a pessoa depois não precise mais dele. Então, a gente tem o projeto de segurança alimentar, mas a gente também tem que dar um passo além dele para que a pessoa consiga uma qualificação e, a partir de um trabalho ou de uma geração de renda, ele consiga sair daquela vulnerabilidade social e a gente poder até atender outras pessoas que também necessitam. Então a gente não fica só na comida e o Ceará Sem Fome não é só entregar comida, como a primeira-dama muito bem escreveu num artigo, né? Não é só um prato de comida, né? É o resgate da cidadania que começa pela comida, mas ele não termina ali, porque tem outros passos até a pessoa se emancipar. Uma das preocupações é justamente essa do Ceará Sem Fome, não só do alimento, mas também você capacitar a pessoa para que ela possa, a partir do seu trabalho, ter sua renda. E uma outra questão importante do Ceará Sem Fome, que é o governo trabalhar em parceria. Eu digo sempre, que eu acompanho o Ceará Sem Fome, ainda acompanho, que o governo poderia botar um restaurante, ou comprar os alimentos, e através da secretaria distribuir os seus alimentos. Mas não foi isso que o governador Eumano quis. E não teria a mesma abrangência. A mesma abrangência. Ele quis que a sociedade civil, que as instituições pudessem ser parceiras do programa. O poder público junto com a sociedade organizada, resgatando a dignidade das pessoas, chegando até as pessoas. E vocês que têm um trabalho dentro das comunidades, é que sabem a realidade, vai saber que realmente a família que necessita receber aquele alimento, a família que precisa receber também um curso de capacitação profissional. Eu acho que a parceria entre o governo e a sociedade civil foi uma das qualidades primordiais desse programa. O senhor, não é isso? Concordo. Primeiro, o olhar que o governo teve para a questão da fome. E lembre-se que o Ceará Sem Fome, ele tem um governo, ele tem uma cara. Nós tivemos governos que eram contra, que inclusive acabou com a segurança alimentar. Exatamente. O primeiro ponto é esse. O Ceará Sem Fome, ele tem dono, é o governo do estado do Ceará, é a nossa primeira-dama Lia de Freitas, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Então, é uma pauta de um governo que abraçou essa causa, que poderia ser outro que não abraçasse. E segundo, esse reconhecimento do nosso trabalho, das organizações da sociedade civil, e muitas dessas cozinhas e muitas dessas instituições que já faziam esse trabalho antes mesmo do Ceará Sem Fome, e era a gente que apontava a fome, inclusive, né? Uma fome não diagnosticada em censos, mas diagnosticada no clamor da gente que fazia vaquinha, que pedia aqui, pedia ali para dar um trato de sopa. O governador ele dizia o seguinte, quando estava se formatando a ideia do Ceará Sem Fome:
Pai, não quero inventar a roda não, já existe. As instituições já fazem isso, as associações já levam alimento e já fazem isso sem uma ajuda governamental. Exatamente. Então o que eu quero é dar condições para que elas possam fazer isso. Esse foi o grande acerto. Exatamente. 2 acertos. Ele disse isso. Um olhar político sobre uma questão social que o governo teve e o reconhecimento daqueles, nós, né? Eu com os outros colegas e irmãos das outras UGs e das cozinhas, que já fazíamos esse trabalho. Então, a partir daí era só o dinheiro, né? Para a gente buscar o trabalho. E uma das questões, o governador Eumano é uma pessoa, eu posso dizer que ele é um governo republicano no sentido mais pleno da palavra. Sim. Então, e ele é católico, assim como nós, mas eu quero conversar com todo mundo, seja católico, seja de religiões afrodescendentes, seja protestante, não quero saber. Faz um trabalho social sério, eu quero que o programa chegue a todo mundo. E eu acho que isso é o diferencial, é você respeitar e entender a sociedade como um todo. Sim. Achar que é só o governo que vai solucionar, não, mas olhar a sociedade como um todo. Eu quero trabalhar com a Igreja Católica e com todas as matrizes religiosas que possam ter um trabalho sério. Aqui no estado do Ceará, graças a Deus, essa relação poder público e sociedade civil e diversidade religiosa, a meu ver, ela é harmônica. Ela não é plena. Exato, mas ela é harmônica, né? E a gente vê isso nos conselhos, né? Nos conselhos de controle social, que a gente tem as pessoas de matriz africana, a gente tem gente católica, a gente tem gente de várias denominações religiosas. E nas cozinhas não foi diferente. Por exemplo, no nosso lote 33, a gente tem cozinha em associação que não tem ligação religiosa nenhuma, e a gente tem cozinha na casa de pastor. A gente tem cozinha em grupos de mulheres que são evangélicas, em grupo de mulheres que são católicas, e assim, não é pela religião, né? É pelo direito que as pessoas têm. Exatamente. Então, o Ceará Sem Fome, como qualquer projeto social, e aqui eu acredito que posso falar por quem trabalha no social, ele é para todos. Né? Eu nunca vou perguntar qual é a religião de que eu estou dando um prato de comida. Eu tenho o dever de dar o meu testemunho como religioso, mas eu não posso responder pela religião do outro. E em se tratando de serviço público, de projeto com recurso público, aí nós temos que cumprir com muito esmero, com muita cidadania, com muita democracia, o princípio da laicidade, né? Que se é público é de todos, dos que têm fé, dos que não têm fé, e a gente vai respeitar e garantir que todos acessem. Eu acho que isso é muito tranquilo na minha cabeça, eu nunca tive problemas em relação à religião, até porque a gente não ama a religião, a gente ama as pessoas, né? A gente não ama a religião das pessoas. A gente ama as pessoas, né? O amor é para com a pessoa, né? Jesus deixou isso muito claro. Jesus conviveu com pessoas da religião diferente da dele, da cultura, inclusive com proibições de contato, e ele transgrediu tudo isso, né? Com uma palavra em cima. Tem uma das cartas de João que ele diz o seguinte: se você diz que ama a Deus e não consegue ver, como é que você não consegue amar o irmão que vê, né? Exatamente. Então, amar, no sentido mais pleno, é levar a vida das pessoas, dignidade, cidadania. E é isso que a gente procura fazer. A gente já está encerrando aqui esse episódio do Gente que Transforma. E eu queria que o senhor pudesse, nessa Semana Santa, deixar uma mensagem para as pessoas que irão nos assistir amanhã. A mensagem que eu deixo para todas as pessoas que vão nos assistir, mas também aquelas que não vão ter essa oportunidade, é que o amor existe, né? E morreu por nós, que Jesus morrendo destruiu a morte, né? Que estarei impresso por todos aqueles que vão poder celebrar a Páscoa, mas muitos também que não vão poder, porque estão nos hospitais, estão abandonados nas ruas, estão com a perda de sentido da vida, na depressão. A palavra que eu deixo é de esperança e de amor para todos aqueles que necessitarem do amor, que é todo ser humano, né? Então, é uma semana santa, mas ela é santa se a gente também faz dela santa na nossa vida, né? E que Jesus possa ressuscitar na nossa vida também, né? Uma vida nova, na crença de um mundo melhor,
que passa também pela construção das nossas mãos, para que ele aconteça também. Pessoal, muito obrigado, Frei Nailson, por nos receber. Frei Nailson é gente que transforma, é gente que quer o melhor para o próximo, é gente que ajuda a construir um mundo possível e melhor para toda a humanidade. Obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Frei Nailson é gente que transforma.